Seja bem-vindo à Teologia Atri, Teologia para a Vida. Teologia é sempre para a vida, que a gente leva a sério, né? Graças a Deus a gente tem conseguido. Bom, muita gente pede para eu falar sobre escatologia e sobre amilenismo, que de vez em quando vocês me perguntam alguma coisa sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu me controlo um pouco, mas eu gosto de falar sobre isso. E eu nunca gravei um vídeo sobre o amilenismo em si, por que eu sou amilenista, por que eu me tornei amilenista, né? Eu tava fazendo o estudo aqui da área de membros, tô planejando ainda para gravar, e aí eu lembrei disso, né? Eu lembrei que muita gente me pede para falar sobre isso, eu quero falar sobre isso agora com vocês. Eu tava aqui na minha mesa de estudo, ó, que é o que eu vou usar para gravar para a área de membros, e aí eu lembrei que vocês me perguntam isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar por que eu me tornei amilenista e vou indicar livros para vocês também, que vocês gostam muito de indicação de livros, tá? Então um vídeo duplo, né? O porquê e com indicação. Tem aqui 5 indicações de livros bons, né? De livros que eu conheço. E também, e se você é milenista e quiser me indicar livros também, coloca aqui na descrição. Aliás, no comentário. E no primeiro comentário do vídeo eu vou deixar um link para você acessar todos os livros que eu vou indicar. Tudo aqui tem na Amazon, tá? E comprando pelo link da Amazon, ó, você ajuda o canal Teologia EATRI também, tá? E tá vendo essa tela aqui? Essa tela, pessoal, é do estudo sobre escatologia básica aqui na área de membros, tá? Eu vou convidar você a fazer parte da área de membros também, para poder conversar comigo sobre tudo isso aqui que eu vou fazer. Já tem material pronto, né? Vou gravar mais daqui a pouco. Então vamos lá. Eu conheci o amilenismo, deixa eu voltar aqui para minha tela, né? Eu conheci o amilenismo pelo reverendo Leandro Lima, tá? E até então eu sabia que eu era pré-tribulacionista, né? Porque eu cresci na igreja pentecostal. Então, você já cresce por padrão pré-tribulacionista. Ninguém te ensina outra visão na igreja pentecostal. Mas eu sabia que alguma coisa não batia, sabe? Com o que eu lia das profecias, com o que aconteceu no Novo Testamento. E no meu desenvolvimento, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas o que eu fiz? Eu pensei assim, isso aqui eu pensei até pouco tempo atrás. Eu vou estudar a Bíblia e vou deixar as profecias para o final, porque eu quero entender primeiro aquilo que eu consigo entender, e depois eu vou buscar os livros proféticos, por exemplo, Isaías, Ezequiel, tudo mais. Eu não entendia como funcionava a profecia na Bíblia, né? E eu quis deixar para o final. Até que numa escola dominical, aqui na nossa igreja presbiteriana, nós falamos sobre o livro de Abacuque, se não me engano. Não lembro agora se foi Abacuque mesmo. E é um livro extremamente profético que nos leva a pensar sobre o Novo Testamento, sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus e tudo mais. Não lembro se foi Abacuque, tá? Tô com medo de estar falando errado. Acho que foi Zacarias em um outro livro, acho que foi Zacarias e Abacuque, não sei. Mas enfim, enquanto eu estudava aquela lição, eu entendi como é que o Novo Testamento lidava com o símbolo do Antigo Testamento. E aí, aos poucos, eu fui chegando à compreensão de como interpretar o símbolo no Novo Testamento. O símbolo do Antigo Testamento no Novo Testamento. E é isso que muda de uma visão para outra, entende? E eu acabei me identificando melhor com o amilenismo por causa disso. Agora, muita gente veio falar mal do amilenismo, né? Fala que vocês espiritualizam tudo. E, cara, isso é uma mentira, né? E é muito curioso que nessa briga escatológica, né? Que eu não quero fazer parte, mas eu percebo, é muito curioso que haja tantas mentiras no meio dessa briga, sabe? Então é um falando mal do outro, inventa mentira descaradamente sobre o outro, né? O pré-tribulacionista inventa do amilenista, o amilenista também inventa do pré-tribulacionista, assim, muita brincadeira, muita coisa esquisita. Mas dentro disso, muitos pré-tribulacionistas, pré-milenistas também, inventam mentiras sobre o amilenismo. E eu decidi não olhar para isso tudo e ler o material milenista, né? E aí eu conheci o Leandro Lima, né, num podcast famoso, que hoje em dia eu desconsidero, mas na época eu ouvia bastante. E ele me ajudou a entender como que o Novo Testamento enxerga os símbolos do Antigo Testamento. E, na verdade, não tem nada de espiritualizar nada. Cara, é curioso que nem faz sentido essa frase, espiritualizar uma coisa. Como é que você espiritualiza algo?
né? É uma frase lógica, mas que ajuda ou atrapalha muita gente a entender o que é profecia, né, na Bíblia. O que acontece, e isso eu falo muito lá no Diário de Bordo, né? E também no estudo aqui sobre interpretação da Bíblia, que tem aqui, né, leitura imersiva 1 e 2, eu falo muito sobre isso. O que acontece é que a Bíblia usa símbolos para falar de acontecimentos literais, né? E essa é a grande dificuldade. Algumas pessoas interpretam símbolos literais para verdades literais. Então o símbolo tem que ser literal e a verdade é literal. Por exemplo, tem gente que acredita que haverá mais um templo, né, como houve no Novo Testamento, e Jesus vai ser o sacerdote desse templo. Então, é uma maneira de enxergar o símbolo no Antigo Testamento. Inclusive, há pessoas que acreditam que nesse templo haverá sacrifícios de novo, né? Então, é uma maneira de enxergar. Outros vão acreditar que Jesus está num templo literal no céu, sacrificando para o seu povo na terra. Então, entende como é que é? E eu entendo que o templo, o novo templo, é Jesus. E nele nós somos unidos a Deus. Entende? Então, Jesus ele faz o papel do sacerdote, do profeta e também o templo que foi reerguido em 3 dias. Então, é isso que muda de um para o outro. Quando você vai para Apocalipse 20, a maneira como você interpreta o símbolo ajuda muito a entender ou a ficar confuso, né? E é uma coisa que até um exercício que eu sempre comento com vocês, de você pegar Apocalipse 20 inteiro e interpretar Apocalipse 20 sem fazer citação de outro texto, para você entender. Você vai tentar interpretar Apocalipse 20 do início ao fim, sem ficar puxando para outro texto, só o texto mesmo, sabe? Que João escreveu. E esse exercício ajudou a entender um pouco mais o amilenismo. E é por isso que eu me tornei, é por causa da maneira como você enxerga o símbolo no Novo Testamento. Por exemplo, como é que Jesus olha para o símbolo do Antigo Testamento e interpreta ele? Jesus fala de Isaías, Jesus fala dos profetas. Lá em Lucas 24, por exemplo, é o texto que eu mais gosto sobre isso. Jesus vai falar sobre o que dele estava escrito no Antigo Testamento, e aí se cumpre nele. Então, só, Jesus dá uma aula ali de simbologia e de teologia do Antigo Testamento, né? E são esses estudos, sabe, que foram me guiando e eu acabei me achando no amilenismo. E aí, quando eu encontrei o amilenismo, tá, eu vi que as peças se encaixaram. E aí, eu me tornei amilenista. Só aqui no nosso estudo da área de membros, eu vou comentar sobre as 5 visões, ou as 5 escolas principais. Mas eu não vou ficar fazendo chacota, fazendo zombação, de nenhuma, tá? A ideia não é agir com apologética. A ideia é entender a visão de cada uma. Então nós temos ali pré-milenismo pós-tribulacional, pré-milenismo pré-tribulacional, pós-milenismo, amilenismo e agora o mais recente, né, o preterismo parcial. Atualmente o preterismo parcial tem atraído muita gente, mas eu não fui atraído pelo preterismo parcial não. Até acho ele bem interessante, mas ele não completa tudo, na minha opinião, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui na área de membros, mas antes disso, antes de você ser membro, tá? Depois clique e seja membro para você entender como é que funciona. Eu vou indicar aqui alguns livros que eu acho muito interessantes e que não tem um preço muito alto, tá? Eu tenho outros livros também, mas livros mais caros que eu acho que não vai fazer tanta diferença, tá bom? E aí, se você quiser comprar, o link aqui no primeiro comentário colabora muito com o canal, cara. E a gente precisa de colaboração, tá? Primeira coisa aqui, talvez você não saiba, mas ó, Hernandes Dias Lopes, ele é um amilenista, sabia? Então, quando ele fala sobre profecias, Apocalipse, ele vai também te mostrar a visão amilenista delas, tá? Então, se você quiser, Hernandes Dias Lopes. Assim, você nem precisa comprar o livro se você quiser.
você também não tem dinheiro para comprar livro, eu queria comprar, mas não tem dinheiro. Você pode assistir as pregações do Hernandes, você pode assistir as pregações do reverendo Leandro de Lima, tá? Ele já vai te ajudar a entender tudo isso. Então, mas se você quiser comprar, Hernandes Dias, Apocalipse, o futuro chegou. Aí o subtítulo aqui, ó, as coisas que em breve devem acontecer. Então é um bom comentário, ele é pequeno, tá vendo? Ó? É um bom comentário, vai dar para entender Apocalipse e, claro, a visão milenista também. Outro comentário já, que é um pouco mais parrudo, mas que eu gosto bastante, é o comentário do Simon Kistemaker. Se eu estiver falando o nome errado, me perdoa, tá? Mas é o comentário de Apocalipse do Kistemaker também já é um pouco maior. Aqui nós temos um comentário mais técnico até, né? Mas eu não sei, eu acho que é fácil de ler, né? Ele é bem completo esse livro aqui, tá? Você vai achar na Editora Cultura Cristã e eu acho que na Amazon tem também. Confere aqui no link embaixo depois para você ver. Esse aqui é só Apocalipse mesmo, não tem subtítulo nenhum. Tá bom? Aí, esses são os comentários que eu indico para vocês, tá? Sobre amilenismo. Eu tenho 2 livros sobre amilenismo e uma teologia sistemática que ajuda muito a entender a visão milenista, tá? Primeiro aqui, ó, é do Jeff Johnson, Os 5 Pontos do Amilenismo. Provavelmente esse livro vai te ajudar a entender tudo sobre amilenismo, tá? Ele tem 5 pontos, realmente ele vai tratar os pontos essenciais. Não fica de brincadeira também, de zombaria, não. Ele vai primeiro, ó, ele vai te explicar primeiro a hermenêutica histórico-redentiva. Inclusive, tem vídeo sobre isso aqui na área de membros também, se você gostar. Depois ele vai falar sobre os crentes que são filhos de Abraão, nós, nesse caso. Depois sobre a igreja, é o reino davídico, isso é o 3º ponto. Depois, a nova terra é a terra prometida. E por último, a finalidade da segunda vinda. Então são 5 pontos, vai te ajudar a entender o amilenismo também, tá? Sem brincadeira, sem zoação, para você entender, é isso que ele quer fazer. Outro livro também que eu acho muito interessante é o livro do William Hendrickson, tá? O falecido William Hendrickson. Tem um material excelente aqui. Agora, o que é esse livro aqui? Ó? O título dele é Mais que Vencedores, né? Os mistérios do Apocalipse desvendados com profundidade e fidelidade. O que o William vai fazer aqui? Esse é um comentário do Apocalipse, ok? Só que ele não vai comentar verso a verso do Apocalipse. Ele vai comentar parte por parte do Apocalipse, entendeu? Então ele vai tratar mais da parte difícil, né, da parte simbólica, do que dos comentários versículo a versículo. Então você pode usar ele junto com o seu estudo do Apocalipse ou junto com os livros que eu já indiquei. Por exemplo, os primeiros capítulos do livro é sobre escatologia, tá? Lá no capítulo 6 é que ele vai falar sobre o pano de fundo e base para a interpretação. Aí depois, o capítulo 7 em diante, ele vai falar sobre o Apocalipse 1, o Apocalipse 2 e 3 de uma vez só. Que tem Apocalipse 2 e 3? Tem os 7 candeeiros. Então ele vai pegar essa ideia e vai explicar, tá bom? Quando ele fala dos 7 selos, ele não vai explicar cada selo como se fosse um comentário exaustivo, não. Ele vai falar sobre os 7 selos. Então é Apocalipse 4 a 7. E assim por diante. Então é um livro que meio que é quase um resumo, mas não é um resumo, tá? Mas é quase um resumo, né? É muito bom para fazer consulta, inclusive. E por último, uma teologia sistemática que me ajuda bastante, porque ela vai direto no ponto, é uma coisa que a gente quer quando vai estudar isso, que é a teologia sistemática do Louis Berkhof. Também vai direto ao ponto em relação à escatologia. É uma teologia muito barata, além de toda a doutrina reformada, tá? Isso que é reformado calvinista, tá bom? Eu sou reformado calvinista, tá? Além de tudo isso, ele vai falar sobre escatologia de forma direta, sabe? E trazendo os textos bíblicos para você consultar em casa, que acho que é fundamental, né? Se você vai estudar teologia e não estudar a Bíblia, você não está estudando teologia, tá? Por favor. Sempre que você vê um comentário bíblico que te manda para algum texto, você tem que ir no texto e ler para saber se o comentário está certo. E aí o Berkhof fez muito isso aqui na teologia sistemática dele. A minha tá bem velhinha já, né? Mas é muito bom. Aqui tem para Kindle também, quem quiser. E essas obras vão ajudar vocês a entender o amilenismo, tá? Aqui na área de membros, como eu já disse para vocês, eu vou apresentar as 5 escolas principais,
E depois disso aqui, eu tenho até um aviso, nós vamos desenvolver os últimos pontos da escatologia básica, e aí eu já vou apresentar um pouco do amilenismo, tá? Mas sempre aberto para conversa, tá? Porque são pontos meio que universais sobre o anticristo e o sistema contra Deus. Todos os sistemas têm. Sobre o juízo final e a vida eterna. Todos têm, ninguém muda, né? E sobre a importância da escatologia para a igreja. Fundamental, diria eu. E fica aí de novo o convite para você assistir aqui na área de membros os vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui, vou gravar conteúdo agora para a área de membros, contando a gente ver aqui do lado de cá. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.